Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um Pumpingcast. Eu sou o Vitor do Fisiculturismo News Online e eu tô aqui com o meu co-host Guilherme Valentim. Se apresente, meu irmão. Boa noite, senhoras e senhores, a todos que nos ouvem. Boa noite, Vitor. Vamos para mais um tema que hoje eu acho que a discussão vai ser ainda melhor do que da semana passada e de todos os outros, e assim sucessivamente. É isso aí, hoje vai ser on fire, mais uma segunda. Então pega sua marmita, liga sua esteira para começar o cardio ou começar a trabalhar e bora. Apresenta aí, Gui. O tema de hoje foi sugerido pelo Vitor, né? E a gente decidiu debater porque pano para manga é o que não falta quando se trata disso, ainda mais em tempos de muito saudosismo. O tema é: os anos 90 eram realmente melhores do que a atualidade? É um tema eu acho muito interessante, né? Até porque os melhores fisiculturistas considerados da história, uma boa parte está nos anos 90, né? Então, pano para manga não falta. Verdade, mano. Os anos 90 ele também foi marcado por algumas reinados, né? Ali no comecinho dos anos 90, tava nos últimos anos do Lee Haney, em seguida a gente foi pro Dorian, e aí a gente teve o King Coleman, né? E aí, depois disso, a gente começa a ter alguns outros campeões. O último campeão tão dominante assim foi o Phil Heath, mas aí já está fora dos anos 90. Mas eu acho interessante que e por que que existe tantas discussões? E eu não sei se isso tem a ver com as imagens ou algo do tipo, porque se parar para pensar, a gente tem tecnologias muito mais avançadas. Só que também as imagens antigas também tinham um poder de disfarçar algumas imperfeições, né? Ficava uma imagem mais ruída. Mas muitas das pessoas afirmam que os anos 90 foram melhor, principalmente pela questão do condicionamento. Guilherme, você acha que os atletas dos anos 90, especificamente em questão de condicionamento, eles eram mais secos que os atuais? Com certeza, eu estava vendo acho que um vídeo, perguntas e respostas, acho que era do Junkyard TV, né? Uma perguntas e respostas com o Mister Sizen. E ele falou que muito desse condicionamento bom, impecável, se dava por conta do uso de diuréticos, né? Do uso maior de diuréticos. Hoje em dia os atletas usam menos, né? O Sizen até brinca que o pessoal dos anos 90 não tinha medo de morrer. E é um pouco verdade, né? Porque vendo o vídeo de outro cara, que é o Leandro Walsh, ele falou, né? Os anos 90 são conhecidos como a época do abuso de drogas, que a galera muitos criticam o pessoal de hoje falando, eles abusam de esteroides. Aí o Leandro Walsh falou assim, né? Nananina não. Os anos 90 eram conhecidos foi conhecida como a década do abuso. Então eu acredito que sim, eles eram muito por causa disso também, desse espírito destemido. Hoje a galera tem um pouquinho mais de amor à vida. Verdade. Isso, inclusive sobre esse assunto, você acha que eles eram menos ajuizados ou eles tinham menos exemplos? Porque hoje a gente tem exemplos, hoje a gente tem médicos mais acessíveis, né? Por exemplo, se um atleta dos anos 90 chegasse num médico, ele dificilmente ele seria tão bem tratado quanto um médico de hoje em dia trata um fisiculturista, né? Hoje, se um atleta chega num consultório, principalmente se for um médico mais mente aberta, ele vai ser muito bem tratado, aquele lance todo, né? Vai postar nos stories, vai até gerar propaganda em cima do cara. Mas antigamente eu sinto que a medicina em si detestava os fisiculturistas, né? Detestava o bodybuilding a que certo ponto eles realmente eram inconsequentes ou eles não sabiam exatamente o que estavam fazendo, né? Eu acho que, não sei se eles tinham tantos exemplos, porque hoje em dia, igual a gente brincou no episódio passado, né? Quando morre um bodybuilder, já começa as matérias, posts, não sei o que, a mídia já começa a falar em volta disso. Antigamente não tinha muito isso, certo? Não, realmente eu acredito que seja mais falta de informação mesmo, porque é aquilo, vamos pensar no contexto de anos 90, além do esporte, no mundo, questão da evolução. Pega dos anos 90, a década de 90 para a década de 2000, né, início do século 21, para os anos 2010 até os anos 2020. A evolução que nós tivemos em 10 anos é infinitamente superior à de 10 anos nos anos 90. Sabe, o excesso de informação, tecnologia, a gente avançou muito em pouco tempo, entendeu? Então eu acredito que sim, foi falta de informação e falta de recursos também.
falta de recursos. É aquilo, eles não tinham exemplo. Até porque muitos da galera que eram tratadas como loucas ou até abusers começaram a sentir as consequências depois que largaram o esporte. Ou seja, foi a longo prazo, entendeu? Então começou a sentir depois de aposentado e tudo. Então aquilo, não teve, não consigo lembrar agora de cabeça um episódio, por exemplo, Dallas McCarver. Nossa, verdade. Não teve um caso tão chocante quanto o Dallas McCarver, o Shawn Rhoden, que era um cara dos anos 70, que nascido nos anos 70. Ele morreu agora, com quase 50 anos, É, não tem nenhum sabe? Provavelmente. grande episódio de um bodybuilder antigo que virou notícia, foi muito falado assim, não tanto quanto o Dallas, né? Ou o Sean Holden ou outros, né? Não, até porque o Dallas foi muito jovem, né? E Sim. ele era muito famoso, ele era apontado como o sucessor do Phil no Mister Olímpia. É aquilo, feitos impressionantes para um cara de 26 anos, tão impressionantes que custaram a vida dele. Então eu acredito que seja mais falta de informação mesmo. E falta de recursos, porque, por exemplo, eu acho que eu tava vendo, acho que o podcast com o Cariani, ele falou que muita coisa nem existia na época, muitos aditivos, entendeu? Não tinha. Então eles usavam o básico e usavam muito do básico que eles tinham. Faziam muito com pouco. Eles faziam muito do pouco que eles tinham. Então eu acredito que isso Será que já existia o Blue Nitro do Pinduca? esse aí é lendário. Esse aí existe. O Pinduca que apresentou pro Arnold, aliás. Aguentava até tiro de 762, né? Segundo ele. É, a gente falou sobre a questão do condicionamento. Então, talvez será que os atletas dos anos 90 eles eram mais condicionados, como a gente falou, e aí por isso eles até aparentavam maiores. Uma boa parte dos atletas dos anos 90 eles não eram tão pesados assim, né? Tipo, eles eram grandes, mas será que talvez o condicionamento que não fazia com que no palco eles parecessem maiores? Fisiculturista dos grandes, óbvio, né? Porque aquilo sempre vai citar, algum cara vai querer citar um cara que competiu nos anos 90, o cara competiu duas vezes, ganhou dois shows regionais, ah, mas ele é o mais pesado de todos. Não, tô falando de fisiculturista que atingiu feitos notáveis. Desses, o que pesou, o que foi mais pesado no palco é o Big Ramy, e o Big Ramy compete agora. O Marcus Hull, que é o maior freak de todos os tempos, subia mais leve que o Big Ramy. Se eu não me engano, o melhor shape do Marcus Hull, ele não subiu nem com 130 quilos no palco. O Big Ramy já subiu com 140. Tudo bem que chegou num condicionamento ridículo, que foi o do Olímpia de 2018, que ele não ficou nem no top 4. Mas mesmo assim, ele subiu mais pesado. É aquilo, né? Quanto mais condicionado, maior você aparenta estar, porque o músculo puxa, né? Sim, e na minha visão, tá? Isso é particular. Se eu, de cabeça, assim, se eu penso no Marcos Hu e no Big Ramy, na minha cabeça eu penso no Hu muito maior. Exatamente. Tipo, né? Exatamente. É aquilo, pra você Até ver. outros que nem são não eram tão grandes quanto o Hu, eu começo a. Quanto o Gunter, tipo, o Dennis Wolf. Tipo, na minha cabeça, assim, na minha memória, quando eu penso neles, eu enxergo eles maiores que o Big Ramy, sabe? O próprio Ronnie Coleman, o Marcus Hull era maior que o Ronnie Coleman, mas é aquilo, no palco não dava jogo. O Marcus Hull tinha muitos pontos fracos, mas ele era maior que o Ronnie. O shape mais pesado do Ronnie foi 136 quilos no palco. Ou seja, não foi 140. E isso pro Big Ramy é mato, bater esse peso. Sim, é aí que a Então, gente vê que o fisiculturismo ele realmente ele é o visual, né? Porque não é só o peso, é o frame, são as proporções, como a gente já sabe, bem sabe, atletas com o mesmo peso, mas com proporções diferentes, faz toda a diferença. Por exemplo, eles podem ter o mesmo peso, podem ter a mesma altura. Mas se um tiver uma cintura escapular mais larga, uma cintura pélvica menor, ele vai parecer maior, porque a desproporção positiva vai parecer com que ele fica com aquele aspecto em X, né? Então fica parecendo que ele ocupa mais espaço no palco. Diferente de um atleta menor, que é mais estreito, talvez ele pareça até um pouco, não sei, talvez ele fique até preenchido, mas no visual o atleta que tem uma estrutura maior, ele consegue preencher, né, um espaço maior no palco, parece maior. Não é à toa que a gente chama isso de frame, né? Que é o quadro, né? Então é o que a gente. É o quadro e tudo que tá dentro ali é como a gente preenche. Então,
são os músculos, né? Então tem o frame, que é a sua estrutura, e aí dentro do frame, dentro da sua estrutura, você preenche ela de músculo. E eu vejo que antigamente esses atletas eles sabiam usar melhor, sabe, a sua estrutura, preencher melhor suas estruturas, até as proporções, sabe? Tipo, eu vejo que, não sei se é claro que aqui também entra o lance do Sintol, tudo isso, pode ser tema para um outro debate, mas mesmo que tenha, hoje em dia ainda tem, mas até isso parece que eles sabiam usar melhor, sabe? Tudo isso me faz pensar de que depois dos anos 90, principalmente depois do Ronnie, aí veio o Jay, eu acho que o pessoal começou a entrar muito na brisa de preciso ficar pesado, preciso ficar cada vez mais pesado, tal, preciso e acabou perdendo, sabe, essa questão das proporções. O que você acha? Realmente, e também entra aquilo que a gente estava conversando antes de começar a gravar, né? A questão da democratização do esporte. O fisiculturismo não é um esporte muito popular nos dias de hoje. Imagina há 30 anos atrás, porque sim, os anos 90 foram há 30 anos atrás agora, né? O tempo passa voando. Então imagina, já era um esporte ainda menos popular, ainda por causa da polêmica dos esteroides, porque por incrível que pareça, hoje em dia os esteroides são mais socialmente aceitos do que naquela época. Muito. Então, era muito mais impopular, recursos escassos, então só entrava quem queria ou quem tinha genética. É hoje, quando você imagina um line-up com 60 atletas, o Logan Franklin fez piada, né? Que a Classic do Olympia ia aparecer campeonato regional. Porque tinha 60 atletas no palco. Se juntar os atletas de todas as categorias dos anos 90, todas as categorias, incluindo femininas, corre o risco de não ter 60 atletas. De tão escasso que era. Então só competia realmente, só se destacava no cenário impopular quem tinha genética. Ou seja, só a nata competia. Hoje em dia não, é muito mais fácil. Qualquer um pode subir no palco. É o bônus e o ônus, né? Você gera oportunidade, mas corre o risco de perder a qualidade. Então é aquilo, aquela galera, Ronnie, Sean Ray, Flex Wheeler, Kevin Levrone, Dorian Yates, Paul Dillé, que atingiu colocações expressivas, mas nunca pintaram ele como Mr. Olympia, Marcus Hull, todos esses caras, eles eram incríveis e muita gente fala, eles teriam físico para ganhar o Olympia nos dias de hoje. E pode ser que sim. Eles competiram entre os melhores. Verdade. E aí, quando a gente pensa na questão da qualidade, né? A gente lembra que antigamente, né? A gente volta aí nos anos 90, que é o nosso tema. Muitos atletas pararam suas carreiras, né? Se aposentaram e nem sequer se tornaram profissional. Para a gente ver o quanto que o nível dos anos 90 é grande. É claro que hoje em dia existem mais shows, existem mais competições, existem mais pro qualifiers. Então, querendo ou não, hoje se fosse hoje em dia, não teria assim tantos atletas que não conseguiriam um Procard, né? Hoje em dia, se você é bom, você realmente consegue um Procard. Mas naquela época, você não adiantava só você ser bom. Você tinha que ser a exceção. Você tinha que ser o melhor do seu estado. Você tinha que ser o melhor do seu país, né? Então, quem estava ali brigando ali para pegar um Procard no US6, né? Nos campeonatos nacionais dos Estados Unidos, eles realmente eram os melhores do seu país, né, ou dos seus estados. Não existiam tantos campeonatos assim espalhados pelo país, diferente de hoje, né, que a gente vai trazer agora pro Brasil. Você consegue um Procard no seu estado, sabe? Você consegue um Procard sem viajar para um outro país, né? Então, principalmente com a Muscle Contest, popularizou os Procards. E eu não tô falando isso como algo negativo, tá, pessoal? Deixando isso bem claro. Porque existem atletas que eles só vão conseguir chegar num nível alto, na alta performance, no nível profissional, depois que usarem o Procard como uma forma de viver do esporte, né? Ali, através das suas redes sociais, de você conseguir um patrocínio, o Procard, ele alavanca muitas carreiras, né? Então, às vezes, você tava ali avançando, às vezes o físico nem é tão bom, sabe? Tinham atletas melhores,
mas que não estavam naquela competição. Mas só que aí o atleta vai, conquista o Procard, trabalha a sua imagem, consegue um patrocínio por causa dessa grande conquista, mérito dele, e aí por causa disso ele consegue viver do esporte. Né? Antigamente não existia isso. Para você, né, voltando aí nos anos 90 no Brasil nem se fala, né? O Procard no Não Brasil existia, não existia. é, Procard no Brasil não existia. O caminho era ir para os Estados Unidos. Então imagina, você ser um brasileiro, você que está alguns anos atrasado em comparação aos Estados Unidos, e aí você chega lá e você tem que encarar uma competição com atletas que estão ali desde criança agachando, desde criança fazendo terra, né? Então, tipo, o nível de exigência para você ser um atleta profissional no passado era muito maior. A concorrência para você se tornar profissional no passado era muito maior, né? Claro que hoje em dia a gente pega um campeonato aí amador no Brasil, existem atletas incríveis, né? Eu acho que o Brasil hoje em dia o nível, eu diria que o nível amador do Brasil, ele é superior do que os Estados Unidos, né? Hoje em dia, e falando e na minha opinião, tá? Se vocês não concordam, vai no post ou aqui nos comentários no YouTube, onde você estiver vendo, e comenta. Mas eu acredito que hoje o nível amador do Brasil, ele é maior, ele é melhor do que os Estados Unidos, né? Mas antigamente existia uma concorrência muito forte. Então, quem chegava no Mister Olímpia, por exemplo, começava ali a disputar por Pro Shows, era a nata da nata, né? Então, quem a gente via ali competindo do lado do Dorian, do lado do Rony, eram outros caras que também eram fenômenos genéticos. Mas porque estavam do lado de Dorian e de Rony, não conseguiram se tornar Mister Olímpia também. Você coloca um Kevin Levrone no line-up de hoje em dia, qual era a chance dele não ser Mister Olímpia? Não, realmente, e hoje, falando de Dorian e Ronnie, né, cara, hoje eu postei uma foto, eu compartilhei uma foto nos meus stories, se eu não me engano, do Mister Olímpia de 95, e cara, o Kevin Levrone, que é uma lenda, pra mim, ganhou do Coleman em 2002, aliás, ele de costas do lado do Dorian, o Kevin Levrone, ele era muito sinistro. E ele de costas do Dorian, ele parecia estreito. Isso porque eles não estavam armando a pose, eles estavam relaxados, prontos para fazer transição de pose. As costas do Dorian muito mais largas que a dele. Então eu falo, realmente, pro Kevin Levrone parecer pequeno, imagina o cara que ganhou do Kevin Levrone. Entendeu? Então realmente era um negócio muito escasso. É aquilo, o melhor se destaca. Então, o Dorian foi o melhor na época dele, o Ronnie foi o melhor na época dele, e muito se levou, e por causa deles, eles causaram até uma coisa ruim, porque aquilo, depois do nível mais alto, como você nivela o esporte depois do nível mais alto? Como que você vai gerar um debate? Que aquilo bateu no auge, bateu no pico. Nunca mais vamos ter um Ronnie Coleman? Dificilmente, eu acredito até que não. Um cara com 136 quilos no nível de condicionamento e tamanho, praticamente sem nenhum ponto fraco. O Phil, por exemplo. O Phil é um dos poucos atletas que a gente pode comparar com a galera dos anos 90, porque o Phil realmente é muito dominante. E muito da má fama do Phil ficou por causa dele ser arrogante, tudo que de fato é verdade, mas é aquilo, nós temos que aceitar o fato de que o Phil seria muito competitivo nos anos 90 e ganharia de muitos caras daquela época, que a galera endeusa. Com certeza o Phil ganharia. O Phil é muito completo. Mas é aquilo, por causa de questões pessoais, tudo e comportamentais, o Phil não é muito aceito. Mas você também acha isso? Que o Phil seria competitivo nos anos 90? Cara, eu acho que ele seria muito competitivo. Eu não sei, é claro que a maior parte dos anos 90 ele foi dominado pelo Rony, né? Pelo Rony, pelo Dorian, né? Principalmente o Dorian, falando dos anos 90 especificamente. Mas eu acho que, cara, em alguns anos ali, talvez o Phil no auge, ele conseguiria bater de frente com o Dorian. Eu não sei quanto que isso é polêmico que eu tô falando, assim, mas com certeza, tipo, ele seria um dos caras que estariam ali brigando junto com o Kevin, né, junto com os outros atletas. Tipo, por serem tempos tão distintos, às vezes a gente acaba cometendo essas ou injustiças no sentido de querer falar que o Dorian perderia pro Phil, ou também de ser injustos de nem sequer comparar o Phil Heath
com atletas do passado, por achar que ele não estaria no nível. Mas se a gente pega um Lee Haney em 91, cara, eu acho que ele venceria com uma certa tranquilidade. E mesmo se a gente pegar para 93, que foi quando mudou tudo, foi quando o Dorian virou a chave e mudou o bodybuilding open para outro patamar, levou para outro patamar, a gente tem que analisar o seguinte: quem são os caras que ficaram em segundo? Um Flex Wheeler de estreante, aí depois, em 92, tinha sido também quando o Dorian ganhou, um Kevin Levrone estreante, e aquilo de colocações em colocações, aí, por exemplo, Lee Priest, eu acredito que o Phil venceria. Lee Labrada, o Phil venceria. Nossa, fácil. Paul Dillé, o Phil venceria. E Sean Ray, o físico de 2011 do Phil venceria. Sim. Porque aquilo, o físico de 2011 do Phil não tinha ponto fraco. E o Dorian, e o Phil, ele seguiria o lance não do volume, né? Porque o Phil, ele tinha boas linhas, boas proporções, mas ali do lado do Dorian, ele ia jogar junto no volume. Então, ele não ia estar querendo, tipo assim, ele não ia estar indo contra a maré do volume, ele estaria indo a favor. Então, seria ele bem provável que eles seriam colocados lado a lado, né? Diferente de outros atletas que eram mais estéticos, que eram mais leves e acabavam ficando na desvantagem contra o Dorian, né? Até porque um dos pontos fortes do Phil é um dos pontos, é o ponto mais forte do Dorian, que são as costas. As costas do Phil eram extremamente detalhadas. Então, um duplo bíceps de costa do Phil seria um bom embate com o duplo bíceps de costa do Dorian. Entendeu? Porque é aquilo, de frente, muitos atletas, o próprio Kevin Levrone e o Flex Wheeler, dava uma disputa boa com o Dorian, mas virava de costas, não dava jogo. E depois veio o Ronnie Coleman, que era muito dominante. É aquilo, frente ganha campeonato, costas ganha Mister Olímpia. Verdade, você decide o Mister Olímpia no nas costas, principalmente hoje em dia, né? E naqueles tempos também. E porque realmente quando os dois atletas entram no palco ou line-up inteiro, e você vê de costas, você vê de frente, você tem a primeira percepção, né? Então você fala, esse aqui tá ganhando, esse aqui tá perdendo. Mas quando vira de costas, se o que tiver vencendo ele for também o melhor, acabou, ele é unânime. Só que se o segundo, se o que estava em segundo lugar, na frente, for muito superior atrás, as coisas emparelha e talvez ele até consiga vencer. Exatamente, é aquilo. O Phil Jackson, né, lendário treinador de Chicago Bulls, falava, né? Ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. Aqui é diferente, né? A frente ganha a ponta, atrás você ganha o Olímpia. De costas você ganha o Olímpia. Mano, fazer uma pergunta. Pra você acha que os anos 90 foi a melhor era do bodybuilding? Sim, até mais do que a Golden Era. Não tem como a melhor era do bodybuilding não ter o maior bodybuilder de todos os tempos, que é o Ronnie. Em cima do palco ninguém foi igual, então não tem como. Hoje em Não tem. dia, hoje em dia a Golden Era ela seria a Classic, praticamente, né? São tratados como Classic. A galera vive comparando atletas da Classic da atualidade com o pessoal da Golden Era, mas se esquecem que o pessoal da Golden Era era Open. Tinha Sim, uma categoria, acho que até, eu não lembro quantas libras, né? Não, de cabeça eu não lembro, e tinha, acho que era 202. começou Tinha como um campeão e o 202, campeão da 202. Open, isso, 202 libras, né? E aí, por exemplo, o Frank Zane acho que foi o único Mister Olímpia que venceu um Open naquela época. Acho que foi só o Frank Zane, o Franco Columbu, eu acredito que competia na Open da época, entendeu? Então, Naquela época tinha a Heavyweight, né? Light, tudo isso, né? sim, essas duas categorias, 202 e a Open, que foi o Frank Zane que venceu. Acho que pós o Arnold, quem venceu foi o Franco Columbu e depois foi o Frank Zane. Então é aquilo, o Frank Zane seria um classic da época, que batia peso. Aham. Agora, Arnold, Columbo, Oliva, Lu Ferrino, Sérgio Nubré, todos esses caras eram open. Eles não se enquadrariam mais na Open, né? Tipo, com os critérios de hoje. Não tô falando que, né? Não tô falando que eles não teriam físicos bonitos e tal. Hoje eles se enquadrariam mais na Classic, né? Mas, tipo, acho que essa conversa a respeito dos anos, se os anos 90 eram muito superior,
Eu não tenho certeza, mas eu tenho a impressão de que essa conversa começou quando o Brandon Curry ganhou. O Dorian meio que deu uma debochada do Brandon Curry, né? Falou que ele não pegaria nem top 6 na época dele. Então, tipo, eu vou até fazer o advogado do diabo. Eu acho que o Brandon Curry nem foi o pior Mister Olímpia da história, mas Não. colocou em xeque o rumo que a Open tava, né? Porque quando o principal representante da Open, a gente olha pro passado e vê que talvez ele não pegaria um top 5 nos anos 90, tipo, faz questionar, né, se a Open tá evoluindo ou se tá dando passos para trás. Eu acho que principalmente nos esportes de performance, né, a gente pega uma corrida, por exemplo, existem caras que vão lá, quebram recordes, e aí daqui a pouco ficam muitos anos sendo grandes campeões. Em algum momento o recorde quebra e isso vai acontecendo, sabe, sucessivamente. E o esporte vai evoluindo. Só que nos últimos anos parece que o esporte não está evoluindo, que ele está regredindo. Mas eu não sei o quanto que essa declaração é injusta, sabe? E a gente. Aí entra também até a Classic, né? Aquilo que a gente comentou no primeiro episódio. A Classic, ela tá fazendo um papel de dar ânimo de novo ao bodybuilding, né? Dar ânimo de novo aos fãs do fisiculturismo. Mas você acha que a gente tá numa fase ruim e a gente vai começar a ver uma safra melhor vindo, né? Como eu acredito que eu acredito pessoalmente, tá, pessoal? Que o Had, ele é o último atleta dessa transição. Eu acho que Graças a Deus. é, eu acho que depois do Derek vai vir, não sei quanto tempo ele vai ficar no poder, assim, entre aspas. Acho que depois do Derek vem o Samson e vão começar a vir outros nomes ali batendo junto. Vai ter o Jacked, o Rafael vai vir junto ali também na mesma pegada. E vão. O próprio Nick, o Nick vai ser o diferente da turma, mas ele ainda vai ser o gigante, né? O Nick não erra. Ele nasceu daquele jeito, mas ele também vai ser, faz Sim, parte dessa sim, safra. total. Qual é a vantagem do Nick, né? Porque ele não é o mais estético, mas ele provavelmente em qualquer line-up que ele entre, ele vai ser um dos maiores e provavelmente um dos mais secos. Então, se nos outros critérios, qualquer atleta que for mais estético que ele errar, vacilar um pouquinho, ele vence, sabe? Por exemplo, o Derek, ele chegou grande, só que ele não chegou tão condicionado, sabe? Mas foi o suficiente para ficar na frente dele. Mas agora, se ali no line, agora na próxima competição, eu acredito que pro Derek não vai ser o suficiente chegar no mesmo físico. Ele vai precisar mostrar o condicionamento, vai precisar chegar maior, que eu acho que vai ser o que ele vai fazer, porque na última temporada ele não fez o ano todo focado na Open. Uma boa parte do ano passado ele estava ainda focado na 212, né? Tanto que ele demorou para anunciar. E eu não acredito que eles estavam escondendo o jogo. Eu acredito que realmente eles queriam defender o título na 212. Só que aí, acredito que depois que ele anunciou que ia para Open, abriu as porteiras. E eu acredito que esse ano vai ser um divisor na água do Derek. Divisor de águas na carreira do Derek. Porque agora ele tá totalmente sem limite. Sabe, no ano passado ele tava a metade da temporada sem limite de peso para se preocupar. Agora ele vai estar o ano todo, então eu acredito que ele vai chegar grande, vai chegar seco, ele vence e outros atletas que também são estéticos vão ser impulsionados por causa do Derek, porque quando o campeão ele é um atleta estético, ele vai empurrar a categoria a buscar isso também. Se o campeão ele é grande, ele tá seco e a vantagem dele é a estética, sendo que o Nick ele também é grande, ele também é seco e ele não tem a estética, a única variável que o Nick pode tentar melhorar é a estética. Não tô falando que ele vai conseguir, né? Mas ele puxa a categoria para tentar ser mais estética, para tentar buscar linhas melhores, né? Talvez
talvez os futuros campeões de Mister Olímpia, a gente nem sequer tá vendo ele no Mister Olímpia atual, sabe? Talvez os futuros campeões ali que vão dominar eras, talvez é bem provável que eles nem estão competindo hoje em dia ainda. Mas quando você tem um campeão como o Derek, eu acredito que ele trilha um norte para a categoria Open de que nós somos grandes, nós somos secos, mas a gente não precisa ser torto. Sabe, não tô falando, não tô falando que o Nick é torto, tá, gente? Só pra deixar bem claro. Mas a gente não precisa ser aberrações, sabe? O Big Ramy, ele foi um campeão que venceu com os méritos, mas ele é um campeão que Horrível. que não traz orgulho pra esse esporte. É um físico. Pior, pra mim, o pior campeão da história do Mister Olímpia. Mais do que o Chris Dickerson. O Chris Dixon, ele tinha tinha um, acho que é um tríceps, né, meio estranho, mas o Tríceps e o cotovelo dele também era bizarro. era estranho. Só que o Remy, ele é tipo, na verdade, falando em boas palavras, palavras claras, o Big Ramy, ele é um bicho de laboratório, né? Ele foi criado para ser desse jeito e chegou no nível em que o físico dele só regrediu. O Big Ramy de 2015 é uma versão melhor do que o Big Ramy que venceu em 2020, 2020. 2021, né? Não, com certeza. E é aquilo, eu tava ouvindo o finado Ironberg Podcast, o Ironcast do Renato Cariani, e eles estavam comentando os resultados do Olímpia de 2020, quando o Ram foi campeão pela primeira vez, derrotando o Brandon Curry, né, que foi o retorno do Phil, o Phil ficou em terceiro. Sim. E aí, comparando pose por pose, e aí o Balestrin soltou a infeliz frase, eu falei, nossa, como envelheceu mal essa frase. Os anos 90 voltaram, Nossa. graças a Deus. Aí eu, meu Deus do céu. Na época eu acreditei, mas vendo hoje eu falei, nossa, envelheceu muito mal essa frase, porque Não o Big durou um Ramy, ano. Não durou não, um no outro ano. ano foi Já o era. pior shape de todos. Ninguém entende como o Had perdeu aquele campeonato. Em 2022, justiça foi feita de um cara que não é o meu preferido, não era o preferido do povo para ganhar, porque o preferido era o Derek, né? O Nick foi campeão do povo, aliás, também. Mas venceu o cara mais consistente dos últimos anos, que era para ter vencido em 2021. Porque era inadmissível ver um Mister Olímpia representante máximo do esporte com buracos nos quadríceps, condicionamento pífio, sem costas, ombros suspeitos, né? Com suspeita de montagem, bizarro. É deprimente. É aquilo que o Ost também fala. O elefante não é o rei da selva, é o leão, né? É Então não adianta verdade. ser o tamanho. Tamanho por tamanho, o Rolly Winker devia ter ganhado, o Marcos Hu era para ter sido Mister Olímpia, o Paul Delay não foram, né? Porque não é só tamanho. Verdade, né? Por que que chamam de freak show, né? Os atletas os mais pesados? Porque eles eram aqueles que traziam volume absurdo, só que eles não venciam. Então é tipo assim, tá chegando a hora do freak show. Então chega o cara mais pesado, chega o Rowley ou chega o Marcus Hull, e eles dão o show deles. Só que não queria dizer que eles iam vencer. Sabe? Então, quando a gente olha para caras como o Big Ramy, a gente olha um volume tão grande quanto e maior, né, do que o Marcus Hu, só que a gente vê um físico totalmente desfigurado, sem condicionamento. Realmente ele não foi um bom embaixador. Isso ficou notável, né? Também ele trazia uma imagem ruim pro esporte, sabe? Não era, é um físico que não agrada, sabe? Um físico que parece que, tipo assim, parece que é além dos esteroides, sabe? Falando claramente, o Big Ramy, ele mostra pro esporte, tipo assim, quando eu olho pro físico do Big Ramy, eu olho e falo assim, esse esporte, ele é mais escuro do que os esteroides. E não que ele não seja, sabe? Não tô falando que só o Big Ramy use outros recursos. Só que ele escancara na cara de todo mundo de que, ó, bodybuilding tem mais do que os esteroides. Se você vir pesquisar aqui, você vai ver coisa muito pior. Não, e o pior é que aí você olha e você fala, esse é o físico do representante máximo do esporte, com tanto atleta bom, esse é o melhor Open do mundo? Não era para ter ganhado em 2021, teve a polêmica, né, que ele ficou 7 meses sem treinar, eu falei, então que justiça seja feita, perca seu título. Mas o Olímpia tem uma longa série de dinastias, né? O próprio Ronnie Coleman em 2002, o Dorian em 97,
O Lee Haney, o primeiro título do Lee Haney, quando ele ganhou do Samir Banu, que era o atual campeão, o próprio Samir Banu alega que foi roubado, é suspeito, mas ele disse que foi por questões políticas, porque ele era libanês, mil e uma coisas. O Arnold, tem polêmica com o Arnold em 80. Então, assim, o Olímpia sempre teve esse negócio de dinastias. E Sim. com o Big Ramy não foi diferente. Porque não era pra ele ter ganhado. Imagina um Big Ramy com 6, 7, 8 Mr. Olympias. Meu Deus do céu. Imagina o que Nossa, vai vir. Exatamente. Imagina que. Nossa, que mancha no esporte. exatamente. Graças a Deus o Hadi ganhou, mas não vai durar muito. Não vai ser um campeão longevo, eu acredito. Eu Sim. acredito que o Derek precisa só acertar a mão agora. Acertando a mão, ele vence o título. É, tinha aquela máxima de que para vencer o campeão não era só estar um pouco melhor, você tinha que nocauteá-lo, né? Então, quando o Had veio e não tava ali, tipo, é claro que para mim ele poderia sim ter vencido. Só que eu acho que trouxeram isso de volta, sabe? De, tipo, tá meio que empatado, então vamos deixar o título ainda com o Remy, né? Ele é um pouco maior, tudo, o pessoal gosta dele. Só que eu acho que realmente o Rádio vai ser o último, assim, dessa safra. Pô, eu fico até meio que sem jeito de qual nome usar, mas eu acho que Abaixo da média. abaixo da Abaixo da média, média. abaixo da média. Eu acho que caras vindo ali como o Derek, como o Dauda, e eu não tô puxando o saco, tá? Eu acho que o Rafa ele vai entrar nisso, porque talvez agora ele não tenha um tanto volume quanto o Dauda. Mas, cara, quem tem a linha dele, sabe? Na Open, que absurdo, tipo, na Open, quem tem uma linha igual ele? Tipo, então ele, se ele coloca alguns quilos a mais e ele não erra no condicionamento, ele consegue trazer um aspecto de preenchimento e de fullness no palco que vai, sabe, vai trazer de volta aqueles tempos áureos dos anos 90 de volta. Porque os anos 90 era isso. É um atleta grande, seco, sabe? Boas proporções. E eu acho que um físico como o do Rafa ou do Samson, né? Vamos usar ele que tá mais palpável. Eu acho que ele é um físico. Acredito que daqui a alguns anos a gente vai discutir. Será que os atletas de 2020 a 2030 eles eram tão bons quanto dos anos 90? E eu acho que essa, Aí eu acho que é um debate legal. e eu acho que, infelizmente, esses atletas ali 2019, 2021, 2022 vão acabar sendo esquecidos um pouco na história, sabe? Falando isso, falando daqui a alguns 10, 20 anos, tá? É que agora a gente tá olhando com uma visão muito dentro, mas eu acho que daqui a 10, 20 anos, 30 anos, esses atletas vão ser esquecidos. O Shawn Holloway, ele foi suspenso e tal, e depois acabou falecendo, né? Mas acredito que ele poderia sim ali ter começado, acelerado esse processo de voltar às belas proporções ao fisiculturismo. Só que infelizmente não aconteceu. A gente teve um Brandon Curry que é sim um bom físico, mas ele tem É, eu uma. tenho que defender, peraí que eu tenho que fazer justiça, tenho que defender o Brandon Curry, que apesar do ponto fraco são as pernas, eu gosto muito mais do Brandon Curry do que do Big Ramy. Injustiça o que fazem com o Brandon Curry, tadinho. Total, não, eu Porque gosto. upper body ele é incrível, da cintura pra cima ele é um bodybuilder completo, braços potentes, linha abdominal estética, cintura fina, ele é muito foda. Brandon Curry, sou seu fã, uma pena que fazem com você. Não, eu também, eu curto muito o Brandon Curry. É uma pena que realmente na fila das pernas ele passou correndo, né? E Ele nem passou, ele não foi, ele não, faltou no dia. ele foi de parada de mão na fila, né? Passou só a parte de cima mesmo. Ele é o Mas Alex dos Anjos gringo. tipo isso, mas ele é um físico muito bom, muito potente, só que tinha essa desproporção. E aí acredito que o Big Ramy ele vai ser marcado ali por talvez o pior dos Mister Olímpia. Eu sei que em 2020 ficou difícil não dar o título para ele, porque ele é muito grande, ele tava assim, não tava no talo, mas estava seco. Só que 2021 já não tinha porquê, né, gente? Vamos, convenhamos, né? Não tinha necessidade, né? Já tinha um cara melhor para dar o título, mas enfim.
E aí acredito. 2020, realmente, 2020 ele mereceu. Eu concordo que 2020 ele chegou seco na medida do possível. Ele é realmente muito grande, provavelmente o maior bodybuilder de alto nível, lembrando que pisou no palco do Mr. Olympia em tamanho e representava uma mudança de era, né? Brandon Curry pouco dominante, Shawn Rhoder banido da federação. Sobrava ele ou o Phil voltar. O Phil não voltou bem, então é aquilo, precisava de uma mudança de padrão. 2020 ele venceu, para 2021 ele vem melhor. Aí ele chega com um shape deprimente e 2022 pior ainda. Ou seja, ainda bem, já foi tarde, Big Ramy. Nossa, Aproveitou o seu tempo, né? E sabe, já era. meu alívio, cara, eu tava. Quando ele venceu 2021 e tava aparecendo fotos dele condicionado em 2022, eu comecei a pensar, cara, o Big Ramy pode fazer uma dinastia, velho. Como assim? O que que tá acontecendo com esse esporte, mano? Tipo, eu achei realmente que ele ia vencer pela terceira vez e porque eu achei que ele ia chegar no talo, né? Por isso, tá? Deixando bem claro, porque ele é muito grande, só que aí ele vem todo retido, todo estranho, todo estourado. E aí realmente deixou. Disforme, né, também. É, Todo todo deformado. disforme, buraco, em tudo quanto é lugar. E aí o Had teve a sua grande chance de vencer, uma chance que acredito que ele não vá vencer novamente, a menos que o Derek não chegue condicionado, a menos que o Derek não. Ou o Nick R também, porque tem o Nick se o Derek não chegar, tem o Nick também. Verdade, tem o Nick Porque vale também. lembrar que o Had não é muito querido nos Estados Unidos, por N motivos que não cabe a vir falar, né? Alguns vão até além do esporte, mas também por causa da polêmica dos ombros dele, né? Verdade. Na época, Ele muita tem gente atacou ele, umas. o acusando de usar Sintol nos ombros, né? E Ele o tem umas antebraço picadas fino. de vespa ali, né? Ele deve ser fazendeiro, morar no campo, né? Cultiva Ele abelha, deve, né? ele é apicultor e Apicultor. também o antebraço dele, né? Que é muito desproporcional ao bíceps. A galera fala Aham. que é o antebraço canino dele, né? Então, ou seja, se o Had errar um pouquinho, ele já perde o título. Eu não acredito que ele vai ser um Mr. Olympia dominante, Sim. apesar de ter um físico bem agradável. Eu acho o físico do Had muito bonito, Não, eu mesmo pro também tamanho curto. dele. Eu curto pra caramba. E eu como um desses. Eu como um representante da categoria anão, eu gosto que tá acontecendo que, mano, os atletas baixinhos estão dominando, velho. É o Had, Justíssimo. Derek, Nick. Claro, né? Grande parte disso é porque atletas menores eles conseguem ter um frame menor. Só que tá sendo interessante ver que a galera não tá mais querendo ficar na 212 não, mano. Estão querendo E isso vai subir. acarretar no fim da 212, se continuar assim, se baixinhos continuarem ganhando, se atletas com menos de 96 quilos, que é a 212, começarem a ganhar Pro Shows Open, a 212 vai ser extinta, porque se eles conseguem bater de frente com os grandes, não tem necessidade de ter uma categoria que limite o peso. Sim, Que o Shawn Clarida, ele não bate 90 quilos, o Shawn então, Clarida. eu acho que a 212, ela teve um papel importante, né? Eu acredito que eles não acabariam com ela, pelo menos não nos próximos 5 anos ali, ou um pouco mais. Mas eu acho que tá virando uma tendência, porque eu acho que a galera não tá mais querendo se estagnar, sabe? Tanto os Classic estão começando a querer ser Open e os Mains querer ser Classic, tanto e os 212 tá vendo. Pô, o Derek, ele era 212 e foi pra Open, sabe? E outra, né? A premiação da Open é muito maior. Então, se você fica. A premiação que o Derek ganhou no top 2 foi muito maior do que ele ganhou no passado, como vencendo a 212 no Mr. Olympia. Cara, é uma pena também o Flex Lewis não ter insistido. Claro que foi por questões de saúde, ele tá certo, mas imagina, seria muito bom o Flex Lewis na Open, porque eu acredito que ele ganharia, analisando os atuais lineups, ele ganharia até com uma certa facilidade, na minha opinião. E aí ele começaria a constituir uma nova dinastia e um novo padrão na categoria a ser instituído. Mas e ele ia ganhar muito mais dinheiro do que ele jamais ganhou com aquele esporte, né? Com as Verdade. premiações de Olímpia. Sim, e olha que qualidade que ia ser, né? Flex, o Derrick, temos o Dauda e o Had também, cara. Então a gente tá voltando a ter bons nomes na categoria Open, né? Ao Isso contrário. pode até ajudar na popularidade da Open como um todo.
ter atletas um pouco mais proporcionais e secos. Porque é aquilo, se chegar uma bola de carne lá, não vai arrumar nada. Ou seja, esses caras que não chegam condicionados, Big Ramy, Iain Valer, entre outros, vão sofrer. O William Bonac, que é um atleta completo, mas por questões de estrutura, não nasceu pro esporte Tadinho. para ganhar no esporte. Ele já tá começando a regredir e ele foi top 2 Olímpia. Isso é Verdade. assustador. Mas é aquilo, a culpa, no caso do Bonac, não é culpa dele, ele nasceu assim, porque o Bonac não tem um músculo fraco, mas no conjunto não harmoniza, e fisiculturismo é conjunto, entendeu? Então, Verdade. há 4 anos atrás, ele foi top 2 Olímpia, Verdade. com E. alto risco de ganhar na época. A galera postou, meu Deus, será que o William Bonac vai ser Mister Olímpia? O Sardinha infartava, que o Sardinha ama ele, Aham. o Sardinha infartava. Cara, agora uma. Não, acho que não é polêmica, mas é só um debate. O Dauda venceu o Nick no Arnold Classic Ohio 2023, né? O Nick, ele é top 3 Mister Olímpia. Cara, Sim, eu tô pensando agora, qual é a chance de um Dauda entrar no top 3? É loucura pensar isso? não. Não, até pelo resultado do Arnold Classic. Ele venceu o top 3. Porque Então, não. depois de você vencer o top 3 do Mister Olímpia e num campeonato grande, né? Então não foi num campeonato qualquer, né? Que eles acabaram se Segundo tron... maior de todos, pô. Exato. Então, cara, os juízes já olham. Beleza, o Nick é o top 3, o Dauda é o top 6. Mas o Dauda venceu o Nick, então eles vão querer colocar eles um do lado do outro. Vai ser necessário ter esse confronto, porque não faz sentido você ter um top 3 que perdeu para um top 6 e eles não serem comparados de novo, a menos que o E Dauda. outra, eu acredito que o Dauda vai subir posições também, porque vale lembrar que nesse Olímpia de agora ele ficou atrás do Big Ramy. Sim, e que eu acho que o Big Ramy nem deveria ter ficado no top 5, hein? Colocaram porque o atual Mister Olímpia não podia ter ficado fora do top 5. Essa é uma tragédia muito grande, pelo menos é o que eu acho. Eu Colocaram também porque acho, não também vamos acho. afastar ele tanto. Imagina que vergonha, Não, entendeu? pra Porque, por gente exemplo, ver. o Ronnie perdeu pro Jay Cutler em 2006 e em 2007, se eu não me engano, que foi a última competição dele, ele ficou em quarto. Aham. Foi feio. Entendeu? Imagina o Big Ramy. Imagina o Big Ramy. Porque aquilo, o Phil perdeu pro Shawn Rhodes, ele não competiu. E quando ele voltou em 2020, ele ficou com o top 3. Ele Aham. perdeu pro Brandon Curry e pro Big Ramy. Então imagina o Big Ramy, atual bicampeão do Olímpia, ficar em sexto. Que absurdo, que decadência do esporte, entendeu? Sim. E cara, pra falar a verdade, isso me deixa feliz. Isso quer dizer que a gente tá certo. Porque se o Mr. Olympia que a gente, vamos dizer, menos. Quando a gente fala menos gosta, a gente tá falando de físico, tá, gente? Eu acho que o Big Ramy, ele é uma personalidade marcante do esporte, tá? Não tenho nada contra, pessoalmente, contra ele, tá, pessoal? Achei ele incrível, a história de vida dele é sensacional, a entrevista que ele deu no podcast, acho que é egípcio mesmo, que ele conta a história dele, é Aham. muito legal. Eu adorava ver os vídeos dele na Dragon, mas é aquilo, para ser representante máximo do esporte é preciso mais do que carisma. Se Exato. carisma ganhasse campeonato, o Dorian Yates nunca teria sido Mister Olímpia, porque ele nem sorria. Exato, e aí a gente vê que então a gente estava certo, porque se o Mr. Olympia que a gente não gosta, agora ele tá top 5 significa o quê? Que tá vindo uma safra muito melhor, e isso é uma notícia ótima, pelo menos pra gente. E aí, voltando pro que a gente tava falando de Nick versus Dauda, vai ter essa revanche e eu acho que vai ser um dos principais confrontos do Mr. Olympia desse ano, né? Acredito que o Dauda não chega para disputar ali um título ainda, mas, Você acredita que não? Eu acho que briga. cara, eu Não acredito acho. que vai ser campeão, mas eu acho que briga. Se Não, chegar assim, seco. eu digo, não que ele não tenha chance, mas eu acho que ali a disputa vai ser realmente vai ficar entre o Derek e o Had. Também não seria absurdo se ele chegar ainda maior, não sei como, mas mais seco, eu acho que a questão do Dowd é chegar no talo, né? Se ele chega muito Então, o seco, Milos, o Milos conseguiu convencer ele a tomar trembolona, né? De acordo com o Milos. E talvez isso ajude no condicionamento. Porque é aquilo, né? Tamanho não dá mais. Ele ainda é, tá chegando meio retidão.
Segundo, Então, se a gente fosse levar pela escala Fernando Superman, o Dauda começou a harmonizar agora, né? exatamente, ele é um iniciante, ele é um natural, ele era um natural até Deixou de então. ser natural esse ano, pô, tadinho do Ele Dauda. chegou a 150 quilos natural. Então, Muito bom, muito entendeu? bom. E Chegou a 150 quilos natural. Agora vai começar de agora verdade. vai Então, harmonizar. se a trembolona agir no corpo dele e ele chegar no talo, eu acredito que ele seja um forte candidato até ser Mister Olímpia, porque aquilo, ele é maior que o Derek. Ele tem E um frame entre um maior. cara bom pequeno, então, exatamente, entre um cara bom pequeno e um cara bom grande, se os dois estiverem no seco, tiverem estética e pontos fortes, o grandão ganha. Que Aham. aquilo, o Shawn Clarida é completo. O Shawn Clarida não tem nenhum músculo e tem um conjunto incrível. A galera ele chama ele de Mini Coleman, né? Se colocar ele e o Ronnie Coleman competindo, quem venceria? Vamos supor que o Clarida chegasse até melhor do que o Coleman. Quem venceria? Aham. O Ronnie. Então, a questão, sim, pelo frame, né, pelas proporções, e acredito Porque que, Open também é tamanho, também não é o essencial, mas não é só isso, mas também é tamanho. Então, se os dois chegam bem, por mais que o baixinho chegue melhor, se o grandão chegar bem, dificilmente ele perde. dois físicos proporcionalmente iguais, mas um é mais alto, ou seja, tem um frame maior, ele tem a vantagem. Isso é proporção, isso é lógica do esporte, né? Acredito que o frame, ele é uma das poucas lógicas do esporte que são, assim, imutáveis, que não dependem de interpretação, né? Um cara mais alto tem um frame maior. E aí dentro desse frame você vê se quem é mais preenchido. Mas se os dois têm o mesmo nível de preenchimento proporcionalmente, mas um tem uma estrutura maior, né? Tecnicamente falando, né? Sem levar ali as sutilezas que o esporte tem, provavelmente o cara que tem uma estrutura maior vence. Mas eu acho interessante esse debate do Dauda entrar ali para um top 3 ou até mesmo para brigar ali com o Derek, porque isso deixa muito bom pro Rafa, porque ele é um atleta que tem uma linha, ele segue a mesma linha do Dauda. Eu acho que o Rafa tem ainda uma linha melhor do que o Dauda, né? Não tô falando que o Dauda, pra deixar bem claro, né? Não tô falando que o Rafa agora, o Dauda tem uma linha ruim, não. Tô falando que o Rafa tem uma linha um pouco melhor, e ele Até chegando. porque o Dauda dilatou o abdômen dele já não era incrível, e tá dilatado, tem uma diástase muito grande. Sim, e eu acho que interessante que o Rafa, ele com o Derek, o Dauda subindo, o Rafa ele vai subindo junto, vai como uma maré, porque não faz sentido você colocar um Dauda lá no topo e um cara que segue a mesma linha do Dauda ficar para trás, né? Acho que essa foi uma das a linha e também por estar muito bem condicionado, isso foi uma das principais características para o Rafa ter conseguido ficar no top 10, que para ele é incrível, para nós é incrível também. E ele ficou uma posição, acho que atrás, perdeu uma posição pro William Bonac, que é o nono colocado. Ele podia ter ficado na frente do Bonac Eu não nessa acharia mudança. absurdo. Nem eu. Pelo contrário, eu concordaria. É aquilo, uma pena o Rafa sofrer tanto em off-season, porque senão, dificilmente ele perderia. Cara, Uma mas pena ele conseguir encher o volume, ele ficar doente, ele adoecer, tipo, faz mal pro corpo dele. O corpo sim. dele não consegue, tipo, não é igual o Samson, ele não vai acontecer com o Rafa o que aconteceu com o Samson, pular de 130 quilos para 150 em off. Não vai acontecer. Já mostrou. O lado bom é que, tipo assim, eu acho que o Rafa, talvez ele nunca chegue em 150. Mas, tipo, em off, beleza. Não que é necessário você chegar em 150, mas eu acho que o Rafa, ele consegue agregar volume e depois ele chega muito com o mesmo condicionamento, às vezes até pior. O Dauda, ele fez esse off sinistro, mas chegou muito, tipo assim, chegou ruim no condicionamento. Mas é claro, já se destacou. No Arnold veio um pouco melhor, um pouco mais condicionado e venceu. Então, o Dauda chegando ainda mais condicionado, é aquilo que a gente falou. Pode entrar nessa briga aí pelas principais colocações. E aí, agora já voltando um pouco até pelo tema, um Dauda versus nossa, isso pode ser muito polêmico, mano.
Diga. Mas um Dauda seco no talo. Então não é uma versão que ainda existe, né? Um Dauda seco no talo, com as proporções que ele tem, tudo isso, melhorando ali as costas. Ele conseguiria ali fazer frente com um Dorian, por exemplo? Ah, cara, aí ele precisa Difícil, ser né? campeão primeiro. Acho que ainda não. Difícil, né? Se ele for campeão, a gente começa a analisar. Porque para chegar no Dorian, ele tem que primeiro vencer. A partir dali, cabe o debate. Boa. Mas até então ele tem que vencer. E se não vencer, porque o Dorian é aquilo. Eu ainda tenho o meu fator nostalgia, que ele é o meu campeão preferido. Então eu Aham. falo, puta, agora você me pegou. Mas Algo menos se ele for polêmico, campeão, então. Algo menos polêmico. Eu usei o Dorian porque ele vamos dizer assim, ele é o principal representante dos anos 90, né? Porque ele venceu de 92 a 97. Então, dentro dos anos 90, ele é o que tem mais títulos, né? Mas a gente, sim, o Ronnie pegou a transição de séculos, né? sim. Então Mas agora trazendo, agora indo para para um nível mais leve. Dauda versus Dexter Jackson. E aí? dá para comparar, sim. Acho Até que dá porque já, né? o que falta no Dauda tem no Dexter, e o que falta no Dexter tem no Dauda. O que falta no Dauda é um pouco mais de estética e condicionamento. O que falta no Dexter, volume. Ele era pequeno, o Dauda é gigante. Então dá, porque aqui ambos têm boas proporções, o Dauda tem um shape estético, ótimas proporções, mas infelizmente o abdômen dele dilatou, o abdômen do Dexter é perfeito, a linha abdominal, o do Dauda dilatou, mas a questão, o Dexter é aquilo, subia com um pouco mais de 100 quilos, o Dauda pode subir com 130 quilos no palco, porque ele é novo, né, o Dauda tem 34 para 35 anos, ele é jovem, então Verdade. tem tempo para maturar um físico, então dá para comparar sim. Eu Legal. acredito que dá. E eu rejeito tanto saudosismo assim. Ah, como assim vai comparar? Não, tem que comparar. Essa é a graça. E eu acredito que dá. O Dexter Jackson dá. Agora o Dorian Yates um buraco é muito mais Aí embaixo. não dá, né? Não, e eu no entusiasmo ali, eu quase falei o Rony. Só que aí o Rony já é tipo assim, já é outro nível ainda, né? Então seria muito complexo. Mas eu acho. Só pode começar a comparar com o Ronnie se ele botar 140 no palco. Aí você Nossa, começa a aí é comparar. absurdo, aí não tem como, não tem como. Mas eu acho interessante, mano, esses debates, por quê? Porque o tema ele é os anos 90 versus tempos atuais. E se a gente for levar em consideração tempos atuais como 2020, 2021, principalmente, 2019 ali e tal, né, que era o que a gente tava vivendo, vamos colocar até 2022, vai. Realmente, os anos 90 ele é muito melhor, né? Questão de condicionamento, os caras eram muito mais condicionados, os caras enfrentavam lineups muito mais competitivos, então Tinham genética. são genéticas fora do comum. Então, como a gente falou, né? Um atleta dos anos 90 até para se tornar pró era difícil. Então ali estavam os melhores dos melhores dos seus países, dos seus estados. E então comparar com os tempos atuais é um pouco de injustiça, mas eu acho que daqui a alguns anos esse debate vai começar a ficar um pouco mais justo. Mas, ô Gui, você acha que vai existir novas dinastias? Vão não tão longas quanto a do Ronnie como, porque o esporte aumentou em número de praticantes, em número de competidores, tudo. Por enquanto a maré não tá boa, mas daqui uns anos vai existir, como você falou, 3, 4 títulos consecutivos, aí vem outro, aí volta, retoma, porque é aquilo, as genéticas vão começar a aparecer. O padrão da categoria tá mudando, então as genéticas vão começar a aparecer. E com o número de atletas que tem hoje, os que tiverem melhor genética que se aplica ao padrão podem ser muito mais do que tinham na época dos anos 90. E tomara que seja, né? Porque é aquilo, já se passaram 30 anos, daqui a pouco 40. Se um esporte não evolui em 40 anos, tem que acabar. Que qual é a graça? Por que continuar competindo se o esporte está regredindo tanto? Então eu acredito que sim e torço para que sim, mas não tão longevas quanto a do Ronnie, do Dorian e do Lee Haney, do Arnold. Eu acho que hoje, diferente de antigamente, eu acho que você ter pequenas dinastias, né? Então, campeões que vencem uma, duas, três vezes, eu acho muito mais competitivo. Eu acho que é interessante, sabe, ter esse revezamento, porque você não sabe ali quem vai vencer, né? Quem assistia o Ron e o Dorian, eles já assistiam já assim, grande chance do Ronnie ganhar, né? Era o mais sensato a se pensar. Só que hoje em dia não é tão óbvio assim, né?
Eu acredito que hoje a gente está vivendo essa época em que realmente o último que venceu mais de uma vez é o Big Ramy, que é um dos que a gente não gosta. Mas eu acho que no futuro próximo, acho que vai ser isso, sabe? Vão ser atletas que vão vencer uma, duas, três vezes. Os fenômenos vão vencer ele quatro. Só que aí vão vir outros melhores, sabe? Ou talvez não necessariamente que ele seja indiscutivelmente melhor, mas aí talvez em algum ponto ele vai ser melhor. E aí de repente vai ser superado, aí no outro ano ele vai voltar, vai vencer de novo. Então acho que vai se tornar esse negócio mais dinâmico, sabe? Mais nesse estilo de revezamento do título de Mister Olímpia. Isso me agrada, né? Espero que isso seja, claro, aconteça de uma boa forma, que não seja de uma forma injusta, né? Que um campeão muito bom perca só para poder dar graça, não é isso que eu tô falando. Mas eu acho que tá caminhando para esse lado. Não me incomoda, eu acho legal. Acho que as dinastias deixavam um pouco monótono, mas era aquilo, né? Eram poucos atletas, então qual era a chance de alguém sair de vencer o Ronnie, sendo que não tinha tantos nomes novos? Ou um Dorian, ou um Phil Heath. Não tinha tantos nomes novos aparecendo. Vai me arrombar. Então essa é a minha conclusão. Eu acho sim que os anos 90 foi melhor. E Gui, por favor, dá suas considerações finais a respeito do tema. Pra ser sincero, eu não tenho muito o que acrescentar. Eu só tenho que, para complementar o que você disse, é acreditar que a nova safra, a nova escola, finalmente nós vamos ter uma nova escola, um new school de respeito, um new school que faça com que os saudosistas deixem de ser tão cabeça dura e olhem e falem, realmente essa nova garotada que tá vindo aí, nem tão garotada, né? O Andrew Jacket tem quase 40 anos, o Samson tá indo pros 35, o Rafa chegou nos 30, o Rafa é jovem no caso. Mas essa garotada que tá vindo aí, fomente de novo aquele amor que a galera old school tenha pelo esporte. Que, por exemplo, pessoas mais hardcore que pensam, não, na minha época era bom, o Dorian era condicionado, tudo. Vejam no Rafael Brandão, no Samson Dauda, no Jack, no Nick, no Derek. Olha só aqui eu estou citando. Eu tenho um sonho que o Keone vá para Open, que a 212, que ele seja dominante na 212, que ele vá para Open, construir uma dinastia, porque físico para isso ele tem. Eu acho o Keone sensacional, só precisa acertar no condicionamento e assim a nova safra de bodybuilders super pesados dominem o esporte. Não me importa, eu não ligo mais para dinastia. Eu acho que a fase da dinastia já foi. A gente precisa focar agora na qualidade dos atletas, que foi o que ficou em falta durante muitos anos. Depois do fio não teve ninguém. Esse vai e volta de Sandal não é sadio para o esporte, principalmente analisando os últimos representantes. Então encerramos por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem aí as suas opiniões nos agregadores de podcast, no YouTube ou no nosso post do Instagram. Siga a nossa página. E agora, as honras é sua, irmão. Cara, muito importante, eu estou muito feliz com o andamento que o projeto está dando. Sempre vou agradecer você por ter me convidado para fazer parte disso. Então, apoiem os produtores de conteúdo independentes, é muito bom até para o crescimento do esporte. Nós vamos trazer convidados, nós pretendemos investir nesse projeto. Então, a gente quer muita participação de vocês. Deixem perguntas, questionamentos, comentem, discordem, concordem. É muito importante essa interação com a gente, tá? E até o fim do ano a gente promete que vai ser muito melhor do que está agora. Se o próximo vai ser, imagina daqui para frente. É isso, muito obrigado a todos, até a próxima. Fiquem bem.